Boa tarde, meu sexto ano, que saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem. Muito tempo aí sem a gente se ver, né, devido a esse período. Vamos iniciar aí nossas aulas online, daquela matéria, né, que é a preferida de vocês, que lembro ainda, né, por mais que esteja bastante tempo sem ver vocês aí. Lembro que vocês amam matemática, né? Brincadeiras à parte, mas é uma matéria bem legal. Então vamos aí à nossa primeira videoaula. Qualquer dúvida, né, não deixe aí de estar entrando em contato, deixando um comentário. Qualquer coisa que vocês precisarem, só me sinalizar. Bom, vamos estar iniciando então o estudo de um conjunto numérico chamado de conjunto dos números naturais. Talvez seja um conteúdo que você já traga uma bagagem, que você, né, tenha aprendido anteriormente, mas vamos relembrar e reforçar e estudar mais algumas coisas sobre eles. O conjunto numérico utilizado para contar elementos é denominado conjunto dos números naturais. Ele é o primeiro conjunto numérico que a gente tem contato, né? Desde que a gente ali tem por volta ali de 1 ano, 2 anos, a gente já começa a fazer, né, contar objetos, né? Os nossos pais costumam instigar a gente a fazer contagens, né? E os números que a gente utiliza para fazer essas contagens são os números naturais, né? E a gente pode contar objetos. Tem ali o exemplo aí da imagem de uma brincadeira, né? Que é o pique-se-esconde. A gente tem que fazer aquela contagem para a galera se esconder. Então é um conjunto que está sempre ali no nosso cotidiano. Então vamos aprender um pouco sobre ele. Para a gente fazer a construção desses números naturais, a gente inicia com o primeiro número, que é o zero, e a gente sempre segue acrescentando mais uma unidade àquele número anterior. Aí dessa forma a gente vai ter o seguinte, né? Esse conjunto dos números naturais, né, a gente usa um símbolo para representar ele, que é esse n aqui, ó, que está aparecendo aí para vocês. A gente faz esse N um pouquinho diferente para diferenciar mesmo da letra N, mas quando vocês forem copiar, não tem problema nenhum você usar um N maiúsculo ali. Basta você lembrar que aquele N está representando o conjunto dos números naturais. Mas aí, voltando ao que eu estava falando, né, a gente começa ali com o zero, que é o primeiro número natural, e adiciona mais uma unidade a ele. Então, 0 mais 1 dá 1. Para eu conseguir o segundo número natural, eu somo mais uma unidade. 1 mais 1, 2. Isso é algo bem natural, né? Só a gente fazer a contagem, né? O sucessor do 2, o número que vem depois é o 3, né? Porque 2 mais 1 é 3. E até fiz ali um pouco mais rápido, né? Porque 3, 4, 5, 6 e a gente vai contar ali, pode contar a vida toda que a gente não chega no final, né? Porque os números naturais, eles possuem um início, mas não têm um fim. É um conjunto numérico infinito, né? Então é assim que a gente representa esse conjunto. Coloquei ele para vocês, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos são números naturais. Aqueles três pontinhos ali, não sei se vocês já estudaram anteriormente, significa reticências, né? Para não escrever todos aqueles números que tem ali entre 6 e 2018. Coloquei aquele símbolo ali e coloquei ali o 2018, 2019, 2020 para fazer analogia com os nossos anos, né? Os anos, da forma que nós contamos, são números naturais. Então, números naturais são todos os números que nós usamos para contagem, seja de anos, de objetos e o que a gente precisar contar. Bom, vamos falar agora sobre o sucessor e o antecessor de um número natural. O sucessor de um número natural é aquele que dentro do conjunto dos números naturais, sempre que você vê aquele símbolozinho ali, lembra que ele funciona como conjunto dos números naturais, tá? O matemático ele é sempre preguiçoso, então ele sempre usa uma simbologia para escrever menos, né? Então fica sempre ligado nisso. Então ele vem imediatamente após o número em questão. Dessa forma, para determinar o sucessor de um número natural, deve-se acrescentar uma unidade a ele. Desculpa, gente. Então, o sucessor de um número natural é aquele que vem depois, né, daquele número em questão. Alguns exemplos, né? O sucessor de 20 é o 21, né? O próximo número que a gente tem após o 20, né? Se nós fizermos uma contagem. E também lembrando que é 21, porque quando a gente soma 20 mais 1, né? A gente acrescenta mais uma unidade, a gente encontra o 21. O sucessor de 4020 é 4021, porque quando eu somo 4020 mais 1, eu encontro 4021. E ali o sucessor de 19.858 é 19.859. Por quê, né? Porque
19.858 mais 1 é igual a 19.859. Então, para encontrar o sucessor de um número, basta a gente contar o próximo número, né, que viria a seguir, né? O sucessor de 10 é 11, de 30 é 31. E acredito que vocês já tenham algum conhecimento sobre essa ideia, então vai pegando aí na cabeça, vai tentando lembrar, tá ok? E o outro conceito, que é até um conceito contrário, né, ao conceito do sucessor, que a gente acabou de ver agora, é o antecessor. O antecessor de um número natural é aquele que, dentro do conjunto dos números naturais, ele vem imediatamente anterior ao número em questão, ao número que eu estiver perguntando, ou que eu queira saber, né, que é um antecessor. E para a gente determinar esse antecessor desse número, basta a gente subtrair uma unidade desse número. Então, alguns exemplos aqui, caso não tenham ficado claro, o antecessor de 28 é 27. Por quê? Se eu subtraio uma unidade do 28, faço ali 28 menos 1, eu encontro 27. O antecessor de 3.875 é 3.874, porque quando eu subtraio uma unidade do 3.875, faço ali, ó, 3.875 menos 1, eu encontro, né, 3.874. O antecessor do número 1.500 é um 1.499, porque 1.500 menos 1 dá 1.499. É claro, galera, que isso é uma ideia, tanto de sucessor quanto de antecessor de um número, é algo que é bem natural à medida que a gente vai aprendendo sobre os números. A gente talvez nem vá fazer a conta, né, como eu armei ali para vocês, mas o importante é vocês lembrarem a ideia. Então, o sucessor, basta você pensar no número que você vai contar posterior ao número que eu te pedi, por exemplo. Te pedi o sucessor de 20. Poxa, o próximo número é o 21. E aí, da mesma forma, se eu te pedir o antecessor, você pensa no número que veio ali, qual é o antecessor de 20? Então, antes de eu contar o 20, eu conto o 19. Então, essa ideia é bem tranquila. Acredito que vocês tenham alguma memória sobre isso aí, já tenham lembrado, estão tirando isso aí de letra, mas de qualquer forma, se ficar alguma dúvida, só comunicar. Vamos ver agora algumas observações importantes sobre o conjunto dos números naturais. Então, não deixe de anotar essas observações. Bem importante aí você ter no seu caderno. A primeira delas, gente, o sucessor de um número natural pode ser chamado também de consequente. Então, por que é importante essa observação? Você pode estar estudando, estar lendo no seu livro, né? Ou eu passar algum exercício. Então, se você vê essa palavrinha, lê essa palavrinha consequente, lembra que ela também significa, né, um sinônimo da palavra sucessor. O antecessor ele também possui, né, um outro nome, ele também pode ser chamado de outra forma, que é chamado de precedente. Então, o antecessor de um número natural também pode ser chamado de precedente. O número natural zero não possui antecessor natural. Dos números naturais, galera, o único número que não possui um antecessor, que é um número natural, é o zero. Os demais números eu sempre consigo encontrar um antecessor. Para a gente entender isso, basta lembrar que o zero é o primeiro número natural. Eu não tenho nenhum número natural antes dele. Então, devido a isso, eu não tenho um antecessor, né? O zero não tem antecessor, desculpa. Então, assim, sucessor todos os números naturais têm. O zero é o único que não tem antecessor, tá? Sendo x, né, desculpa, mais uma observação, sendo x um número natural qualquer, seu sucessor é x mais 1. Aquele x ali está representando qualquer número natural. Então, por exemplo, se o x ali estiver representando um 50, basta fazer 50 mais 1 que eu encontro o seu sucessor, tá? Da mesma forma, sendo x um número natural qualquer, seu antecessor é x menos 1. Então, qualquer número natural, caso você queira saber seu antecessor, só subtrair uma unidade. Então, aquele x ali está representando todos e quaisquer números naturais, com exceção do zero, tá, gente? No caso do antecessor. Mais um conceito bem importante da nossa aula de hoje, mas super tranquilo também, é o conceito de números consecutivos. Números naturais que são ordenados um após o outro, com somente uma unidade de diferença entre cada um e seu subsequente, são chamados de números consecutivos. Veremos alguns exemplos. Os números 1, 2 e 3 são consecutivos.
Os números 3001 e 3002 são consecutivos. Portanto, se pegamos um número x natural qualquer, e se a gente diminui uma unidade desse número e soma uma unidade desse número, a gente vai encontrar ali números consecutivos. Então, como a gente viu ali, né, números consecutivos são números que a gente faz uma contagem em sequência, independente, né, se são 2, 3, 4, 5, 6. O importante é que eu tenha uma unidade de diferença entre esses números. Então, por exemplo, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 são números consecutivos. É um conceito bem tranquilo. Mediante a isso, vamos ver como fazemos a representação desse conjunto tão importante que é o conjunto dos números naturais. Uma forma de representar esse conjunto é através da reta numérica. Temos uma imagem aí da reta numérica. É claro que ali tem os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas lembra que essa reta ela vai se prolongar aqui com todos os números naturais que a gente tem, que consequentemente eu não conseguiria colocar naquela imagem ali, porque são infinitos. Bom, nessa reta, algumas ideias que são interessantes para a gente. A primeira é que o zero é a origem dessa reta, né? Seria o nosso primeiro número natural. E a distância entre dois números vizinhos, dois números que estão ali do lado, é sempre a mesma. Observando mais uma vez aí a nossa reta numérica dos números naturais, a gente vê o seguinte detalhe. Pode-se dizer que no conjunto dos números naturais, o maior número é sempre o que estiver mais afastado do zero, ou seja, aquele número que está mais longe do zero. Então, desse recorte que eu coloquei na tela, desse conjunto dos números naturais, o número que está mais afastado ali do zero, que está mais distante, é o 7. Então, ele seria maior que todos aqueles números que estão ali representados. A gente conclui que um número ele é sempre maior que todos que estão à sua esquerda. Então, o 7 seria maior que todos aqueles números que estão ali. Esse conceito de um número ser maior que um outro, a gente já tem há bastante tempo, né? A gente já aprende, mas assim, isso se aplica muito na área da matemática e geometria, né? Que vamos ver aí durante o ano, tá? Bom, de posse da sequência dos números naturais, é possível construir outras, como a dos números pares e a dos números ímpares. Então, quando a gente entra nessa questão da reta numérica, da sequência de números, números consecutivos, a gente consegue construir outras sequências a partir dos números naturais. Então, vamos ver essas sequências, alguns exemplos de sequências. Sequência dos números pares. São todos os números naturais pares. Quais são eles? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim por diante. Também é um conjunto que é infinito, né? Posso contar números pares a minha vida toda ali que eu não vou conseguir acabar. Sequência dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e assim vai embora, né? Um detalhe que esqueci de brincar, que acontece muito quando a gente tira par ou ímpar ali, né? Às vezes dá zero, a galera fala zero é nulo. Não, zero é par, gente. Se você pedir par der zero, você ganhou, tá? Não esquece disso. E tem outras sequências dentro dos números naturais. Coloquei um exemplo aí, múltiplos naturais de 5. São os resultados da multiplicação por 5, né? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e vai embora dessa forma. Então, poderia ter outras sequências, como os números que são múltiplos de 3, né? 0, 3, 6, 9, 12. Então, a gente tem outras sequências dentro dos números naturais, tá ok? E após falarmos sobre essa ideia de sequência, vamos aí para o nosso último conceito da nossa aula, que é a ideia de quantidade de números dentro de uma sequência. Tá? É importante, né, para a gente determinar exatamente uma quantidade de número de uma sequência, vai ser importante que essa sequência ela seja finita, ela tenha um início e tenha um fim. Vamos ver duas ideias relacionadas a isso que são bem parecidas. Preste atenção aí, qualquer coisa você me fala se você não entendeu, tá? A primeira ideia é a gente ver quantos números tem de um determinado número até o outro. Quando a gente perguntar assim, ó, de um número até outro, qual é a quantidade de números que tem? Quando a gente fazer a pergunta desse jeito, a gente vai estar incluindo os extremos dessa sequência. Como assim? Vou colocar aqui, como falei, aquele recorte da reta numérica dos números naturais. Pergunto a vocês, quantos números há de 0 até o 7? Então para o vídeo aí, conta isso aí para mim. Quando fizer a pergunta desse jeito, a gente vai incluir o 0 e o 7. Então se eu faço a contagem aqui, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então, de 0 até 7 eu tenho 8 números. Toma cuidado, porque até tem alguns alunos que às vezes se confundem com isso. Às vezes eles diminuem, né? 7 por 0. Pega os extremos da sequência e diminui. Se eu faço 7 menos 0, dá quanto, gente? Dá 7. Só que a gente viu ali que a gente tem 8 números e não 7. Toma cuidado com isso. Mas, assim, existe uma espécie de uma formulazinha para a gente encontrar isso. Basta a gente pegar o maior extremo, né, o 7, diminuir pelo menor, que é o 0, e lembra sempre de somar uma unidade. Então, de 0 até 7, a gente tem 8 números. E aí, né, se eu perguntasse quantos números há de 1 até o 5, se eu fosse contar, né, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5 números de 1 até 5. E aí, fazendo a continha ali, eu faria 5 menos 1, somaria mais uma unidade. 5 menos 1 daria 4, 4 mais 1, 5. É claro que essa conta que eu estou mostrando aqui a vocês, né, nem faz muito sentido a gente fazer em uma sequência tão pequena assim. Mas se eu perguntar uma sequência muito longa, é sempre importante lembrar ela, porque vamos supor que eu te pergunte de 0 a 1 milhão. A gente vai contar quantos números tem ali? Não, né? Vai dar muito trabalho. Então, pega o maior extremo, diminui pelo menor, lembra de somar mais uma unidade. Tá? E aí a segunda ideia sobre quantificar números numa sequência, que eu falei para vocês ainda há pouco que são duas, é quando a gente pergunta quantos números há entre dois números. Então, quando a gente pergunta assim, quantos números há entre 1 e o 10? Só esse entre aqui, né, essa palavrinha entre, ela vai mudar totalmente o sentido dessa pergunta. Quando a gente fala quantos números há entre dois números, a gente está excluindo os números que são extremos dessa sequência. Como assim? Tenho aqui um exemplo. Ó. Quantos números há entre 0 e 7? Ainda há pouco a gente fez ali, né, no outro slide, quantos números há de 0 até 7? A nossa resposta foi 8. Mas se a gente perguntar assim, ó, quantos números há entre o 0 e o 7, a gente vai desconsiderar o 0 e o 7. A gente não vai contar os extremos, diferente do outro exemplo que a gente viu. Os números que estão entre 0 e 7 naturais são quais números? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se a gente contar aqui, ó, a gente tem 6 números entre o 0 e o 7. Repara que só esse entre ali mudou a resposta da nossa pergunta. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente quantifica, por exemplo, se for uma sequência muito grande? A gente pega os extremos, diminui um pelo outro, assim como a gente fazia quando tem a perguntinha até, só que em vez de somar uma, a gente diminui uma unidade. Tá? Então, por exemplo, se eu pergunto assim, ó, quantos números há entre 1 e 1000, eu não vou contar ali, né, todos os números que estão entre 1 e 1000. Usa só aquela formulazinha ali, ó. Pega o extremo, que é o 1000, diminui pelo outro extremo, que é o 1, faz 1000 menos 1, dá 999, faz a conta aí para conferir, mas eu sei que você sabe. E aí, em vez de somar uma unidade como um até, a gente diminui uma. 999 menos 1, 998, tá bom? Vai cair na prova, preste atenção nisso aí. Entenderam, galera? Espero que você tenha entendido, né, esse conceito aí. Espero que vocês tenham entendido, tá? Por hoje é só. Obrigado pela atenção, tá? Qualquer dúvida, gente, não hesite aí em perguntar. Tenta entrar em contato comigo. Tchau para vocês, se cuidem e até a nossa próxima aula. Foi um prazer.